pô, de cortar o coração. Putz. Entendeu? Porque o cara, eu deixei um dinheiro a mais pra ele do que o valor lá, e ele mandou um áudio, mas super agradecido, falando pra, assim, que eu falei, eu agradeci a oportunidade, né, de estar com ele, com a família dele e tudo. Ele falou, eu que agradeço você por dar a oportunidade de eu alimentar minha família, né? Então, assim, é umas coisas pesadas de você ouvir os relatos das pessoas, aquelas filas absurdas, pessoas que não encontram comida, né? Porque tudo é controlado, a gente vai falar bastante disso, mas muito controlado pelo Estado. Então, eu quis mostrar essas coisas de uma forma muito escrachada, entendeu? Tipo, com vídeo, muitos vídeos. Então tem muito escancarada. vídeo. Tem muito vídeo de pessoas procurando comida nas latas de lixo. A gente pode colocar algumas coisas Não, nesses eu vídeos? mostro, Então você vai colocando, tá? No meio do papo você coloca aí. Então, assim, tem vídeos, fotos, tudo mais, das pessoas vasculhando o lixo para pegar comida. Poxa. Então, assim, essa é a realidade. Então, as pessoas que só consomem o conteúdo dos influencers e tudo mais, de esquerda e tudo mais, eles só vão falar bem. Eles só vão falar bem. E aí, quando você lhe confronta com uma realidade, não, esse cara tá mentindo. A gente teve um programa aqui sobre Cuba. Sim. E eu mostrei sua thread pro pessoal. Então, depois vê a reação deles, tá? Então, eu tenho certeza que eles vão questionar tudo, porque é lógico que eles vão questionar. Mas eu sempre parto do seguinte princípio: eles vão questionar com quais informações? Argumentos, né? Com quais argumentos? Aqueles fornecidos pelo governo cubano ou aqueles obtidos pela comunidade internacional livremente? Eles vão usar argumentos procedidos pelo governo cubano. Por quê? Porque o governo cubano não permite auditores ou analistas, observadores internacionais ir lá e ter acesso amplo às informações. Quando eles liberam, que é raro, quando eles liberam em áreas muito controladas, ou seja, preparam um cenário para receber aquelas pessoas. Então, assim, eu não acredito em ditadura. Para mim é simples assim. Né? Então, assim, quando as pessoas falavam assim, Não é que você não acredita que exista ditadura. Não, eu acredito no que a ditadura fala. Ah, entendi. No que uma ditadura fala, eu não acredito. Entendi. Né? Então, quando eu fui, foi em março desse ano, né? Mas ainda se falava muito de Bolsonaro e tudo mais e tal. E aí eu questionava, falei, quando era o governo Bolsonaro, você acreditava nos relatórios da SECOM? Da Secretaria de Comunicação? Ou você achava que aquilo era propaganda? Não, porque era tudo mentira. Então, porque você... Assim, e olha que a gente está falando de Brasil, que o Brasil aceita observadores internacionais, existe pluralidade partidária, existe transparência das informações, tudo mais. Então, e lá não tem nada disso. Então, assim, você tem que acreditar mesmo, é fé. Então ele falou, não, aqui tá todo mundo muito bem alimentado, não falta comida para ninguém. Bom, se ele falou, então é verdade. Para mim é mentira. E eu fui lá e eu vi que é mentira. Né? Então, assim, é bem provável, né, que eu não vi, mas é bem provável que eles tenham usado argumentos sobre isso usando dados do próprio governo. Entendi. E daí você fala, mas tem, por exemplo, o IDH cubano, que ele é alto. Que usaram esse argumento. Exatamente, com certeza. Então, assim... O DH é alto, índice mas quem que mede isso? O próprio governo? Quem mede é o PNUD, que é um braço da ONU. Tá. Só que ela faz essa avaliação baseada em dados fornecidos pelo próprio governo. Que pode mentir. Então, assim, eles têm pessoas da ONU lá dentro de Cuba, tem vários funcionários da ONU lá dentro de Cuba. Eles aplicam as pesquisas? Não, eles não aplicam. Quem aplica as pesquisas, quem faz o levantamento de dados é o governo cubano. Eles podem confrontar e tudo mais, mas a bem da verdade, quem forneceu os dados foi o governo cubano. Eles optaram por acreditar nesses dados. Eu não acredito. Até porque eu vou ouvir, foi o que aconteceu lá, eu fui ouvir o povo. E o povo, também cara, fiz isso. o povo, tipo... Conversei muito com o povo também. Eu falei assim, eu vou dizer assim, é lógico que se você andar em Cuba, é lógico que você vai encontrar quem apoia o governo. É óbvio que vai. Aqui, assim como aqui no Brasil, você encontra quem apoia e quem não apoia. Você vai encontrar gente que apoia. Mas não é só o que as pessoas falam, mas eu não encontrei, eu conversei com várias pessoas, eu não encontrei ninguém que apoiasse o governo. Todo mundo criticando. Todos com que eu conversei criticavam. Tem alguns que eles eram mais imparciais, que eram os taxistas, por exemplo. Então, mas a gente está avançando muito. Eu quero entender, vamos falar bastante sobre Cuba, então vamos desde o seu planejamento, porque na minha época, quando eu fui, se não me engano, eram poucas agências de turismo que faziam Cuba. Não é qualquer uma, você tem que fazer através de um certo caminho. E eles nem colocam no seu passaporte, né, o
o carimbo lá deles, É. porque acham que pode prejudicar a sua viagem para os Estados Unidos ou alguma Não coisa, é sei. separado. Quando eu fui pra Coreia do Norte foi assim. Foi né? assim? Mas Então ficou vamos lá, legal. como você planejou? Era uma vontade antiga? Como foi? Era uma vontade bem antiga que eu tinha de ir, só que tava muito difícil de conseguir combinar de eu ir, principalmente por causa da minha esposa e tal. Ela já tinha ido, mas feito só a parte turística mesmo. Eu fui, fiz Varadeiro e Havana. Então, eu fiz um outro lugar lá, que agora esqueci o nome, que foi onde você vai ver a plantação de tabaco e tal. Então você tinha vontade Eu já tinha de... muita vontade de ir, só que eu queria ir com esse objetivo. E com a minha esposa, né, ela quer passear, ela tá cagando pra essas coisas, entendeu? Ela quer passear. Então tava difícil da gente conseguir combinar isso. E aí calhou de ela ficar grávida, e aí eu falei, putz, aí com filho, aí quando eu vou mesmo. Daí ela falou, ó, aproveita, falei, vai, ela falou, vai sozinho, pode ir, não tem problema, né? Ela tinha ido sem você. Ela tinha ido sem mim, Tá. antes da gente se conhecer. Sei. Aí eu combinei com o meu E qual irmão. foi, mas desculpa te interromper, mas qual foi a sensação que ela teve, que ela te passou? Ela gostou muito? Assim, a visão dela foi exatamente essa, assim, de muita pobreza, de muita sujeira, de muita gente pedindo, assim, pedindo ajuda o tempo todo, né? Então, assim, basicamente... As coisas velhas, caindo as coisas pedaço, tudo velho caindo aos pedaços, muito precário e tal. E aí eu combinei com meu irmão, que também tinha vontade de ir, e a gente foi junto. Tá. Então, assim, eu fiz como vou pra qualquer outro lugar. Eu entrei no site da companhia aérea, comprei a passagem aérea. Aí eu falei, eu não quero ficar em hotel, não quero ficar em nada, eu quero ficar em casa de cubano. Ah, dá pra fazer isso? Dá. Aí eu entrei em um site que é de um grupo lá de moradores lá, que eles criaram um site pra poder... Tipo um Airbnb? Não, é um site que eles divulgam as casas deles lá pra alugar. Mas com eles dentro? Com a família cubana. Você fica junto com a família lá. Tem tal. quarto a mais? Não, tem quarto a mais, você fica nos quartos a No mais. mesmo quarto que os caras, né? Tipo, o cara, Aí a mulher do complica, cara né? aqui, você aqui, falei aí. Boa noite, dá boa pra noite. pagar a luz? Boa noite, boa noite. Boa Pode noite, apagar a boa luz, eu tô com sono. Ah, tá bom, tá obrigado, tá? Benção. Você pensou? Não. Eles recebem super bem, assim, são bem legais, assim. Então, tem muitas casas. Casas grandes? Como Não, são? casa simples. Casa só que eu quis casa fora do eixo ali do centrinho turístico. Sei. Por quê? Porque eu queria ver como é que era a vida real mesmo dos cubanos. Então, próximo, mas não no fervinho ali naquela Havana Vieja ali, naquele meio. Um pouquinho mais longe. E aí eu fechei com uma casa de cubanos, fiquei lá junto com meu irmão, tudo. Caro, barato? $10 a diária por pessoa. Com café da manhã, mais 5. Tá. Então, assim, mas assim, tudo simples, mas muito limpinho, bem organizado. Banheiro. O pessoal, assim, eles se empenham Sei. bastante para receber bem. São bem atenciosos, tudo assim, foi uma experiência bem legal. E aí eu falei, é legal por ter essa vivência com eles, conversar um pouquinho e tal. E aí eu fechei com essa casa por WhatsApp, com eles mesmo, né? Daí você fala, pô, os cubanos usam internet? Então... Tem internet livre lá, eles Quando conseguem eu fui acessar. não tinha, cara, não em tinha. 2005. É uma coisa relativamente recente, eles foram abrindo aos poucos. Mas tem, como posso dizer assim, ela é controlada e não é. Então o que acontece? Eles não têm, tipo, sites que você não pode acessar. Não? Não, mas por exemplo, se sair uma notícia num site ou num blog, alguma coisa, que eles não gostaram, eles vão lá e tiram aquele link. Você não consegue Aí você acessar não consegue o link? acessar aquele link, eles tiram do ar aquele link. Caramba. Se as pessoas começarem a se movimentar, como teve algumas manifestações, começaram a usar o WhatsApp, essas coisas, para poder se movimentar, para fazer uma manifestação, eles tiram a internet do país do ar. Ah, sim? Tiraram. Por 3 dias seguidos tiraram a internet do ar. Então, assim, não existe um controle como o da China, de tipo, conteúdos do Google, Meta, Facebook, não pode acessar. Isso não tem lá. Então você consegue acessar, tanto que estão surgindo muitos blogueiros, youtubers, cubanos que moram lá e são youtubers. Pô. E eles vão contando a realidade, tudo. Só que alguns deles também, daqui a pouco, bate a polícia na porta e tem que tirar a coisa do canal. Então, assim, Sei. tem um controle de chato. E aí eu combinei com eles tudo, tirei algumas dúvidas de como que ia ser e tal. Peguei um dinheiro pra ir e fui, como eu vou pra qualquer lugar, por conta própria. Cheguei lá, fui trocar dinheiro, fui andar pela cidade por conta própria. Então, eu fui fazer tudo por conta própria. Não fechei com agência, não fiquei em hotel nem nada. E foi uma experiência muito legal, porque aí você tem um pouco mais de contato com as pessoas mesmo, que você vai se virando, vai conversando, tudo, né? Porque com a agência é tudo muito muito certinho. engessadinho, né? E o lance da moeda? Ainda são 2 moedas lá. O Então, cookie... não tem mais. Ah, não tem mais? Agora eles lançaram um negócio que é a grande sacanagem, pra mim é uma sacanagem assim absurda, que é o MLC, que é Moeda Livremente Conversível. Tá. O que é isso? E aí então, eu conto naquela thread, já começa ela falando isso. Tá. Que eu mal cheguei em Cuba e eu vi todo mundo desesperado por dólar.
Eu falei, mas caramba, por que todo mundo quer dólar? Daí eu falei, será que é porque, tipo, pra trocar por alguma coisa? Não, eles querem dólar, dinheiro, dólar mesmo. E aí eu falei, e como que eu percebi isso, né? Quando eu cheguei para trocar dinheiro na casa de câmbio, dentro do aeroporto, né? Que eu sempre troco algum dinheiro ali, algum para ter, e depois eu vou para a cidade para procurar algum lugar com uma conversão melhor. É. Aí o segurança da casa de câmbio falou para mim, você não quer trocar comigo? Eu te faço uma conversão bem melhor. Daí eu falei, não conheço, tal. Eu falei, vou trocar pouco, eu prefiro trocar aqui e tal. Daí ele ficou de boa. Cheguei no táxi, fui pegar o táxi, falei, quanto que é, né, em CUP. CUP é a moeda deles. É a moeda deles. A CUC que saiu, que era a anterior, que era de turista. De turista. Aí ele falou, não, é $30. Daí eu falei, mas em peso, né? Dele, não, é $30. Eu falei, mas em peso? Ficou resmungando, tá bom. Daí ele cobrou lá, fez a conversão dele, cobrou, mas ele queria em dólar. Cara. Então todo mundo quer dólar. Todo lugar que você vai é dólar. Eu falei, caramba, né? E aí eu comecei a andar, né? Eu tô pulando só pra explicar essa parte. Comecei a andar pela cidade e eu via que tinha uns mercadinhos mais arrumadinhos, que sempre tinha uma muvuca de gente do lado de fora e uma ou duas pessoas andando lá dentro do mercadinho. E a galera tudo lá de fora. Eu falei, mas que estranho, né? E assim, não tinha aquela variedade tão grande de coisa, mas eram arrumadinhas, prateleiras limpinhas, tinha algumas coisas enlatadas, alguns produtos de higiene, shampoo, alguma coisa assim, bem básico, mas tinha. Ou tipo, loja de, por exemplo, de roupa, ou de eletrodomésticos. Todas elas tinham uma plaquinha na entrada que dizia, aqui só pode entrar na loja quem tem cartão de crédito. E você só pode entrar. Assim, para entrar, alguém pergunta. Tanto é que eu fui entrar na loja da companhia telefônica e o cara falou, você tem cartão de crédito? Eu falei, tem. Ele foi lá e abriu, deixou eu entrar. Falei, tá bom, né? Daí eu falei, qual que é o lance? Depois eu conheci um cara, entre outras pessoas, mas esse cara eu fiquei com ele 2 dias lá, rodando com ele 2 dias, ele me explicando, levando, porque eu falei, eu quero conhecer a real, e eu quero pegar um cubano que me leve para os lugares. Eu tive uma sorte absurda mesmo de encontrar o cara super legal. E aí, conversando com ele, só para fechar essa questão do MLC, e ele falou, o que acontece? Pouquinho antes da pandemia, o governo cubano tinha decidido abrir alguns mercadinhos estatais, ou seja, são mercados do governo, para começar a trazer dinheiro de fora. Então o que acontece? Boa parte a principal fonte econômica da Cuba é turismo. Certo. Boa parte do dinheiro que entra em Cuba é de parentes de cubano que mandam dinheiro para lá. Que moram fora. Que moram fora, né? Então manda lá para poder ajudar a família. Esse pessoal recebia em dólar. E aí, muitas vezes ele comprava coisas pelo mercado negro, coisa que entrava errada. E o governo falou, não, vamos a gente criar os nossos mercados para eles comprarem nos nossos mercados com dólar deles e assim o governo recebe, pega dólar. Só que qual que é a grande sacanagem? A grande sacanagem é o seguinte, você vai no mercadinho estatal, onde aceita o CUP, que é a moeda do governo, que é o nosso real aqui, Sim. que é o que o cara recebe o salário dele em CUP, ele só consegue comprar arroz, tíntero, sabão, eu tenho as quantidades, assim, frango, alguma coisa de carne, assim, mas é limitadíssimo. Eu vou até te mostrar aqui, então, para te falar exatamente claro. As quantidades, porque assim, é bem chocante, entendeu? Tem algum vídeo, foto para você? Vídeos e fotos das prateleiras desses mercadinhos, tudo. Então vai colocando, tá, Lê? Não, mas daí, ó, quer ver, ó, só para eu te falar, porque acho que é importante até para o pessoal ter uma ideia, ó. O que o cubano pode com dinheiro que ele ganha alguma coisa em torno de $30 por mês? $30 por mês? Mais ou menos. Um médico tal vai ganhar de $40 a $50 por mês. Tá. Mas o salário é na base de $30 por mês, que ele recebe isso em CUP, moeda deles. O que ele pode comprar? Tá? Que é o limite do que ele pode. 5 ovos por mês. Cara. Tá? Meio quilo de frango por mês. 250 ml de óleo por mês. Meio quilo de açúcar, 2 quilos de arroz, meio quilo de café. E isso é o que você encontra nos mercadinhos. Você vai ver nas fotos, nas prateleiras, é o que tem. Entendi. É arroz, café, óleo. Eu não vi ovo para vender, não vi. Mas assim, tinha uns que você via na placa, o que tem hoje? Tinha lá, arroz. É o que tem. Puta, meu. Aí ele pode uma pasta de dente para 3 pessoas da casa por 2 meses. Um tubinho de pasta de dente. E um sabonete por mês para 2 pessoas. É o que ele pode comprar. E é o que ele consegue. Então é isso que ele tem de dinheiro e é o que ele consegue encontrar nesses mercados.
Dá para você viver com isso? Não dá. Você não consegue viver comendo só isso. Então ele precisa comer mais. Ele precisa comprar mais. Aonde que ele vai conseguir comprar essas coisas? Nos mercados estatais que só aceitam cartão de crédito. O cubano basicão, ele tem cartão de crédito? Não. Não tem. Então. Como que ele faz? Ele fica desesperado atrás de turista para conseguir dólar. Aí ele vai para as pessoas que têm cartão de crédito, chega lá na porta, daí tem aquela muvuca do lado de fora que eu te falei. Chega lá e paga, dá dinheiro em dólar para a pessoa, com um ágio, obviamente, as pessoas entram lá e compram para ele o cartão de crédito e entrega para ele. Então as pessoas ficam ávidas o tempo inteiro por dólar. E mais, esses mercados também não tem aquele monte de coisa. Eu pedi pra esse cara, falei, ó, me leva no melhor mercado que tem de Havana, que é dos ricos, dos bambambam. Supermercados, tô falando? É, supermercado. Falei, me leva naquele que é o mercado do que os ricos vão. Ele falou, então vamos lá na área dos consulados, que é em Miramar, que é um bairro nobre, que é inclusive onde fica a casa lá de Fidel, tem um bairro nobre e tal. E fui lá nesse mercado. Um monte de prateleira vazia. Assim, fila e fila de coisa. No chique. Então, assim, é precário. É precário. É muito difícil para eles conseguirem... Ainda deve ter um mercado negro muito forte lá. Ainda tem um mercado negro muito forte. E o mercado negro, boa parte dele aceita dólar, são poucos que aceitam CUP. Então eu comprei, por exemplo, nos mercados negros lá, eu comprei bolacha recheada, comprei Coca-Cola, comprei essas coisas com CUP. E onde você acha isso daí? Não é difícil. Não é difícil. Não é difícil. Porque assim, fala mercado negro, dá a impressão que é aquela coisa super, né? Meio traficante. Não é. Tá o mercadinho numa rua principal lá. Tá. Entendeu? Só que ele não é do Estado. É um cara que abriu. Porque acontece? O governo começou a permitir com muita cautela, alguma atividade empreendedora, entendeu? Então, assim, algumas pessoas podem abrir algum comérciozinho, alguma coisa, é muito controlado, tem imposto, tem conseguir licença para isso, licença para aquilo, tudo. Acaba ficando na mão das pessoas mais influentes, né, em termos de parente de político, aquela coisa, mas é possível, entendeu? Então, assim, você consegue comprar com o CUP nesses mercadinhos, mas aí não é do Estado. Né? Agora, o que o Estado fornece, o que o Estado propicia para você é isso. Então, com os $30 dele, ele vai comprar arroz, ele vai comprar carne, ele vai comprar ovo, tal, dentro do limite, né, tomate, né, algumas coisas, ele vai comprar no limite daquilo que o Estado permite para ele. Se sobrar dinheiro, aí ele vai tentar nesses outros mercadinhos. Agora, no mercado oficial do governo, né, e você imagina, tipo, sei lá, no sertão do Nordeste, vão lá e abrem um monte de mercado. Aí o povo morrendo de fome passa lá e fala, não, aqui você não pode entrar. É isso. Só cartão de crédito. Entendeu? Você tem cartão de crédito? Não, então aqui você não pode entrar. Então essa é a sacanagem, entendeu? Entendi. E assim... Você sabe por que eles terminaram com o cookie? Por quê? Porque assim, eles estão fazendo essa transição para começar a trazer dinheiro de fora. Com a pandemia, eles fecharam totalmente para turismo. E aí foi justamente quando teve as manifestações lá. Ah, é? Porque o pessoal passou muita fome. Por quê? Porque não tinha dinheiro para poder comprar. Eles ficaram 100% dependentes nada de turismo, daquilo que o Estado fornece. O que o Estado fornece? Praticamente nada. Putz. Praticamente nada. Então, assim, eles passaram muita fome. Então, tem muitos relatos assim, de pessoas, assim, de histórias bem comoventes, de coisas que eles passaram, e eles resolveram se manifestar. O que o governo fez? Tirou a internet do ar, prendeu mais de 1.000 manifestantes, sem mandado, sem nada.